Queridos irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que nós aqui estamos, nesta noite, participando deste encontro maravilhoso, com esta casa praticamente cheia, inclusive recebendo amigos de outros estados, de outras cidades. Inicialmente, nós queremos cumprimentar a família espírita de Torres, do Rio Grande do Sul, de Torres, os nossos irmãos que pertencem à UME e que estão apoiando este encontro. Queremos dizer que este encontro nunca teve por objetivo idolatrar a figura de Chico Xavier, de incensar a figura do médium Chico Xavier. Se tivéssemos tal intenção, estaríamos traindo o amigo que conhecemos. E depois o acompanhamos ao grupo espírita da prece. A nossa convivência com Chico Xavier, de fato, foi uma convivência estreita. E lamentamos apenas não termos assimilado mais das lições que cotidianamente ele nos transmitia. Este encontro de Torres, ele nasceu inspirado no encontro nacional dos amigos de Chico Xavier, que começou em Uberaba há 10 anos atrás. O 10º encontro foi realizado dias atrás na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Esses encontros regionais são muito produtivos e nós gostaríamos mesmo que eles se multiplicassem nos vários estados, porque, na verdade, a obra de Chico Xavier merece bem mais do que lhe tem sido dada por nós, adeptos da doutrina espírita. A vida e a obra de Chico Xavier merece ou merecem bem mais que aplausos, bem mais que simples admiração. A vida e a obra de Chico Xavier merecem, sem dúvida, a nossa reverência, o nosso profundo respeito, porque reconhecemos em Chico Xavier o missionário que veio à Terra dar sequência à obra da codificação. Nós estamos numa doutrina progressista. O Espiritismo, em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, é uma doutrina dinâmica. Com Allan Kardec, tivemos a primeira palavra, mas não a última. E podemos afirmar que, em matéria de doutrina espírita, a última palavra nunca será dada.
recebemos, em matéria de última palavra, a palavra de Jesus a respeito do amor. A palavra do Cristo em torno do amor é palavra de vida eterna. Mas no que tange à verdade, todos nós estamos aprendendo a cada dia. A ciência evolui a cada dia. A filosofia evolui a cada dia. E não poderia ser diferente com a religião. Não poderia ser diferente com a doutrina espírita, posto que nós somos adeptos de uma doutrina que alia fé e razão. Pertencemos a uma doutrina de fé raciocinada. Escreveu Kardec que fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. A doutrina espírita, que já nos ofereceu muito, muito mais, tem a nos oferecer, através dos espíritos em geral. Porquanto a doutrina é dos espíritos, e não propriamente dos espíritas. A doutrina é dos espíritos, encarnados e desencarnados. A doutrina pertence a todos aqueles que se interessam pelo conhecimento, por todos aqueles que desejam realizar o reino de Deus em si mesmos. Portanto, nós não estamos aqui reunidos nesta noite para idolatrar a figura de Chico Xavier, mesmo porque Chico Xavier deixou de ser uma figura. Ele passou a ser uma legenda. Ele passou a ser uma bandeira. Chico Xavier passou a ser uma instituição espiritual. E quando nós estamos nos referindo a Chico Xavier, nós não estamos nos referindo ao cidadão Francisco Cândido Xavier, que nasceu em Pedro Leopoldo, no dia 2 de abril de 1910, filho de João Cândido Xavier e de Dona Maria de São João de Deus. Nós estamos nos referindo ao que Chico Xavier representou e representa. Nós estamos nos referindo ao que ele veio representar na Terra, na condição de um dos maiores fenômenos humanos de toda a história, e sem dúvida na condição do maior fenômeno mediúnico da história da humanidade. Porque Chico Xavier foi o maior fenômeno mediúnico da história. Nós não estamos nos referindo à figura de Jesus Cristo na condição de médium de Deus. Nós estamos nos referindo a sensitivos divinos ou não divinos. Estamos nos referindo aos sensitivos humanos, e dos sensitivos humanos que viveram em todos os tempos, em todas as épocas, no seio de todas as religiões, homens e mulheres que sempre procuraram o conhecimento transcendente, que sempre buscaram a espiritualidade no sentido de iluminar a humanidade tão necessária
de luz, tão necessitada de paz, tão necessitada de amor, de fraternidade, sem dúvida alguma nós podemos considerar Chico Xavier na condição de o maior fenômeno mediúnico da história da humanidade, posto que ele foi médium de efeitos físicos, como também médium de efeitos intelectuais. Não apenas médium de efeitos intelectuais, produzindo livros com extraordinário conteúdo, desdobrando e atualizando a codificação kardeciana. Através de Chico Xavier também funcionando como médium de efeitos físicos, vários espíritos se materializavam de corpo inteiro, através de sua faculdade de efeitos físicos, principalmente quando Chico Xavier realizava reuniões de materialização em Pedro Leopoldo, na companhia de Peixotinho. Segundo Chico Xavier, médium de efeitos físicos, como o Peixotinho, aparecem na Terra apenas de 200 em 200 anos. Certa vez tivemos oportunidade de ouvir do próprio Chico, médiuns como o Peixotinho na Terra, apenas de 200 em 200 anos. E sua filha está conosco participando deste encontro. Quando Chico Xavier e Peixotinho se encontravam em Pedro Leopoldo, os fenômenos eram maravilhosos, atestando a imortalidade, atestando a sobrevivência. Os espíritos se materializavam de corpo inteiro. Emmanuel, André Luiz, Dr. Bezerra de Menezes, Meimei, Dona Cidália Batista Xavier, a segunda mãe de Chico Xavier, e tantos outros espíritos se materializavam. E os mais diferentes fenômenos de efeitos físicos eram então produzidos. Eram materializações luminosas, difíceis de serem obtidas. Raramente são obtidas, conforme temos oportunidade de estudar no livro Missionários da Luz, com André Luiz. A importância de Chico Xavier para a doutrina espírita é sem definição. Nós não saberíamos dizer qual realmente o tamanho de sua importância para a doutrina espírita na revivescência do cristianismo. Porque o espiritismo não surgiu em meados do século XIX para concorrer com as demais religiões. O espiritismo não surgiu para substituir ou para se sobrepor a nenhuma crença religiosa. Como escreveu Allan Kardec sob a inspiração dos espíritos, o espiritismo surgiu para combater o materialismo. Porque o materialismo é o verdadeiro adversário das religiões.
é o materialismo que está consumindo a humanidade. É o materialismo que está fazendo com que o homem viva na condição em que está vivendo. Agora, em pleno século XXI, praticamente à beira de um confronto bélico, cujas consequências ninguém pode prever. Chico Xavier, na revivescência do cristianismo, ele tem uma importância fundamental. Porque muitos dizem que Chico era simplesmente um médium. Ora, Chico não teria sido o médium que foi se ele não fosse o homem que era. Não é a mediunidade que carrega o homem. É o homem que carrega a mediunidade. Se Chico Xavier não tivesse sido ele mesmo um espírito de escola, um dos espíritos mais iluminados, um alto mensageiro do Cristo, se ele não tivesse sido um médium assim, ele não teria conseguido cumprir a missão que cumpriu durante 75 anos. Ele não teria levado adiante o seu mandato mediúnico, porque enfrentou sempre enfrentou muitas dificuldades. Alguns dizem que Chico Xavier era frágil. Alguns dizem que Chico Xavier era simplesmente instrumento dos espíritos. Essas pessoas, infelizmente, se esquecem com facilidade de que Chico Xavier era sozinho. Os espíritos trabalhavam em falange. Os espíritos se uniam no mundo espiritual e eram muitos. Os espíritos constituíam um grupo. No entanto, Chico Xavier, principalmente, quando começou em Pedro Leopoldo, aos 17 anos de idade, ele era sozinho e começou a enfrentar oposição dentro de sua própria família. Oposição de amigos que pertenciam a outras crenças religiosas. Chico Xavier sempre lutou muito. Quando ele estava preparando as poesias do Parnaso de Além Túmulo, e ele nos contou isto pessoalmente. Ele nos enviou, inclusive, uma carta relatando o episódio. Ele estava em sua casa, em Pedro Leopoldo, sozinho, altas horas da noite, passando a limpo um poema que ele havia recebido do grande vate fluminense Cassimiro de Abreu, poema que está na primeira edição do Parnaso de Além Túmulo, quando de repente, de uma hora para outra, ele começa a sentir um ardor no olho esquerdo. Ele não tinha nada no olho. De repente ele começou a sentir um ardor no olho, como se tivesse areia no olho. E a visão logo ficou embaçada. E ele nos disse que consultou diversos médicos
especialistas, principalmente em Belo Horizonte, e os especialistas disseram a ele que ele estava sofrendo de uma catarata, de uma espécie de catarata inoperável. Emanuel, conversando com ele, disse a ele: Chico, nós sabemos de seu problema, mas você precisa consultar os médicos para que a sua família depois não nos acuse. Não acuse os espíritos, não acuse a doutrina de você não ter sido cuidadoso com a sua própria saúde. E Chico encerra a carta que nos escreveu com uma pergunta: será que desde aquela oportunidade, quando estava ainda trabalhando para que a primeira edição do Parnaso de Além Túmulo surgisse em 1932, porque Chico terminou a psicografia do Parnaso de Além Túmulo com a mesma idade que imortalizou Castro Alves, 21 anos. Chico fez a pergunta: será que os espíritos das trevas já não estavam tentando nos prejudicar, nos cegar, para que nós não fôssemos adiante com a tarefa do livro? Foi a pergunta que ele nos fez numa carta que escreveu. A minha Márcia, minha esposa, carta que nós tivemos oportunidade de publicar na íntegra em um dos livros que editamos sobre a sua vida. Então vejamos, prezados irmãos, que Chico Xavier nunca foi frágil. Ele nunca foi simplesmente um instrumento por conta das histórias engraçadas que ele conta, que ele sempre contava, como, por exemplo, aquela história do avião que todos conhecem, que Emanuel aparece e fala com ele: Chico, então pelo menos morra com educação. Por conta daquela história engraçada, porque ele sempre se colocava no papel de um ser inferior. Ele sempre vivia dizendo: eu sou um cisco, eu sou um pé de grama. Quando um pé de capim morre, nasce outro no lugar. Ele só se esqueceu de dizer que, de fato, quando um pé de capim morre, nasce outro no lugar. Mas no caso dele, não com a mesma qualidade. Porque se médiuns de efeitos físicos como o Peixotinho só aparecem na Terra de 200 e 200 anos, nós podemos afirmar que médiuns da envergadura de Chico Xavier, nós não sabemos quando é que nós vamos ter novamente trabalhando na seara da doutrina espírita. A obra de fato realizada, a obra mediúnica realizada por Chico Xavier, de fato é uma obra que pertence aos espíritos. E aqui nós precisamos também deixar uma coisa muito clara. Porque de vez em quando nós ouvimos alguém dizer assim: a obra de Chico Xavier, a obra de Emanuel, é a obra de um espírito só. É o pensamento de Emanuel. Mas essas pessoas se esquecem com facilidade que Emanuel era integrante da falange do Espírito de Verdade e que trabalhou também junto a Kardec na codificação da doutrina espírita. Essas pessoas se esquecem
que Emanuel, escrevendo o que escreveu, ele também funcionava como médium de espíritos ainda mais altos do que ele. Porque os espíritos também são médiuns. Mediunidade não existe apenas na Terra. André Luiz nos informa com clareza que a mediunidade também existe nas dimensões espirituais, inclusive mediunidade de efeitos físicos. Porquanto os espíritos que habitam dimensões superiores se materializam nas dimensões inferiores, servindo-se do ectoplasma dos médiuns. Muitos dizem, mas a obra de André Luiz trata-se de um espírito umbralino, porque André Luiz permaneceu no umbral. Essas pessoas não sabem o que é umbral. Porque se tudo correr bem, ao desencarnarmos, é para o umbral que nós iremos mesmo. Se tudo correr bem. Porque se não correr bem, nós vamos ficar por aqui mesmo. Ou então nós vamos descer um andar e vamos para o subsolo. Vamos para a dimensão das trevas. Porque muita gente confunde trevas com umbral. Trevas é uma coisa, umbral é outra coisa. O umbral é um planeta que envolve a Terra. Então muita gente diz, mas a obra de André Luiz é obra de um espírito umbralino, porque André Luiz fala em Nosso Lar que ele permaneceu durante algum tempo nas regiões mais difíceis do umbral. Mas Chico Xavier nos informava que André Luiz, escrevendo os seus livros, ele funcionou como médium de outros espíritos. O que está na obra de André Luiz não é da cabeça só de André Luiz. Embora André Luiz tenha sido uma das maiores cabeças deste país, André Luiz foi o Dr. Carlos Chagas. Muitos não sabem, ou não concordam, mas nós sabemos. Nós cansamos de ouvir isto lá em Uberaba, que André Luiz era o Dr. Carlos Chagas, Chico Xavier mesmo. Em algumas oportunidades raras e discretamente, ele afirmava. E o Dr. Carlos Chagas foi um dos maiores cientistas e um dos maiores humanistas do Brasil. Não apenas um grande cientista, mas também um grande humanista, indicado inclusive ao Prêmio Nobel da Paz. Ora, se um grande humanista e cientista como Dr. Carlos Chagas, André Luiz, permanece nas regiões mais difíceis do umbral por quase 9 anos, o que é que nós podemos esperar? Durante quanto tempo? Chico, às vezes conversando conosco, ele dizia assim, os espíritas estão muito enganados a respeito do mundo espiritual. A começar de que nós achamos que o mundo espiritual é nosso. O mundo espiritual é dos espíritas. Nós é que sabemos como é o mundo espiritual e ninguém mais sabe. E o mundo espiritual tem que ser como nós queremos que seja. Nós achamos que o mundo espiritual pertence a nós. E não pensamos que o mundo espiritual existe em todos os países. Como será o mundo espiritual dos Estados Unidos da América? Como será o mundo espiritual dos países africanos? Como será o mundo espiritual de outros países? Dos árabes, por exemplo?
como será o mundo espiritual dos muçulmanos? Então Chico dizia, André Luiz, ele foi médium de uma equipe de 13 espíritos. Ele não escreveu Nosso Lar sozinho. O que ele escreve em Nosso Lar, ele escreve ouvindo Clarencio, escreve ouvindo Veneranda, a Rainha Santa Isabel de Aragão, a nossa veneranda. Ele escreve ouvindo Dona Laura, um espírito extraordinário, com uma folha de serviços invejável em Nosso Lar. Ele escreve ouvindo outros ministros, pertencentes aos 6 ministérios de Nosso Lar. Quando ele escreve os mensageiros, ele escreve ouvindo Aniceto, ouvindo Eusébio, todos eles com pseudônimo. Quando ele escreve no Mundo Maior, ele escreve ouvindo instruções de Calderaro. Quando ele escreve nos Domínios da Mediunidade, ele escreve ouvindo instruções de Aulos e assim sucessivamente. Emanuel integrando a equipe, o Dr. Bezerra de Menezes integrando a equipe, grande parte daqueles espíritos que trabalharam com Kardec na codificação estavam trabalhando anonimamente. Não nos esqueçamos de que muitas mensagens constantes da codificação são assinadas anonimamente. Então muitos dizem assim, a obra de André Luiz não deve ser considerada. E parece que, infelizmente, na atualidade, está na moda contestar Chico Xavier. Está na moda contestar a obra mediúnica de Chico Xavier, porque nós temos acompanhado e observado grupos que estão desafiando a autoridade moral e espiritual. Ora, com devido respeito a todos esses nossos irmãos e nossas irmãs, com todo o respeito que nós devemos a esses nossos companheiros de ideal, acreditamos que antes que qualquer um venha formular qualquer crítica de natureza doutrinária ou qualquer crítica pessoal a Chico Xavier ou a tarefa mediúnica de Chico Xavier, primeiramente deve mostrar o seu currículo. Qualquer um deve primeiramente mostrar o seu currículo. Você não concorda com André Luiz? Me mostra o seu currículo. Qual é o seu currículo? Ah, você não concorda com Emanuel? Qual é o seu currículo? Ah, você não concorda com a vida de Chico Xavier? Por quê? Nós vamos aproveitar aqui para fazer este alerta aos nossos irmãos, porque a doutrina espírita é patrimônio de todos nós. E nós precisamos de defendê-la. Nós não podemos ser omissos como fomos, quando permitimos que ao cristianismo fosse feito o que foi feito. Nós não podemos ser mais omissos agora. Há pouco tempo, nós estávamos participando de um congresso, reunindo consideradas sumidades doutrinárias. Eu não sei de nenhuma no movimento espírita, mas dizem que as sumidades estavam reunidas e nós estávamos na hora do café. Eu estava sozinho à mesa, quando ouvi 2 companheiros com formação elevada, com formação acadêmica, conversando e falando assim,
o espiritismo no Brasil tomou um rumo diferente. O espiritismo no Brasil está tomando o rumo da religião e precisava tomar o rumo da ciência. E eu ouvi quando um comentou com o outro assim: mas a influência de Chico Xavier é muito grande nesse sentido. Ele tem uma certa responsabilidade por ter transformado o espiritismo numa doutrina com características religiosas. Ora, prezados irmãos, há pouco tempo nós ouvimos de um companheiro que desencarnou não faz muito, de um companheiro considerado também muito inteligente. Ele disse assim: o Evangelho segundo o Espiritismo foi um momento de fraqueza de Allan Kardec. Ele disse, e é seguido por muita gente. O Evangelho segundo o Espiritismo foi um momento de fraqueza de Allan Kardec. Ele foi bem na publicação de O Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, mas fraquejou quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós achamos que foi o momento que Kardec foi mais forte, quando teve coragem de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, enfrentando oposições dentro da própria sociedade parisiense de estudos espíritas. Porque Allan Kardec, a partir da publicação de O Evangelho segundo o Espiritismo, ele começou a experimentar perseguições dentro da própria sociedade que ele havia fundado em Paris. Os ataques contra ele se acirraram, e se acirraram tanto que o Espírito da Verdade falou com ele assim: olha, você vai voltar para cá logo, mas você não vai ficar muito tempo aqui conosco. Você teria saúde para ficar mais tempo aí na terra, se você não tivesse sofrido os dissabores que sofreu. Claro que o Espírito da Verdade diz isso com outras palavras, mas está lá. Você teria, porque Kardec desencarnou jovem. Quando eu penso que Kardec desencarnou com a minha idade, eu penso que ele estava muito jovem. E que ele tinha fôlego intelectual para produzir ainda muito mais. A tarefa de Chico Xavier, que começou em Pedro Leopoldo, timidamente, porque é interessante, o Chico dizia assim para nós: meu filho, Emmanuel me falou que era inicialmente para que eu nascesse em São Paulo. Mas depois, o mundo espiritual mudou de plano. E era para mim reencarnar em Ribeirão Preto, que se chamava à época São Sebastião de Ribeirão Preto. E ele falou assim: meu pai andou por lá. Como se dissesse assim: meu pai andou por lá, eu poderia ter reencarnado por lá. Mas depois os espíritos, novamente, a espiritualidade alterou o plano. E ele foi reencarnar em Pedro Leopoldo, escondido, anonimamente, para cumprir a tarefa que ele cumpriu.
E não apenas no campo literário, mas principalmente através da sua vivência. Porque Chico Xavier foi muito mais do que um médium. E eu digo a vocês aqui, e arco com as consequências. Chico Xavier, ele era maior que quase todos aqueles espíritos que escreviam por ele. Eu digo a vocês que ele era maior, um espírito muito maior que quase todos aqueles espíritos que escreviam por intermédio dele. Porque a sua vida nos demonstra isso. A obra dos espíritos foi referendada pela vida de Chico Xavier, pela sua vida apostolar. Eu me lembro que ele nos contou uma história, certa vez, apareceu lá na reunião, na comunhão espírita cristã, um psicólogo alemão. Estava no Brasil. Não falava português, mas levou um intérprete. Não falava muito bem o português, mas veio ao Brasil para estudar fenômenos psíquicos. Como muitos estiveram no Brasil, inclusive para estudar a mediunidade do Zé Arigó. Enquanto nós, cientistas brasileiros, fomos omissos, os cientistas do exterior vinham ao Brasil estudar a mediunidade do Zé Arigó, que realmente foi uma mediunidade estupenda, extraordinária. O cirurgião da faca enferrujada. E esse psicólogo esteve na reunião e, ao término da reunião, na comunhão espírita cristã, ele se aproximou de Chico Xavier e começou a conversar com Chico através de um intérprete. Ele queria saber do Chico há quantos anos o Chico estava na mediunidade. Ele perguntou ao Chico: há quantos anos o senhor está na escrita automática? Está na mediunidade? O Chico disse assim: tem muito tempo. Porque o Chico já sabia o que a pessoa queria. O Chico tinha essa capacidade de ler o pensamento. Isso aconteceu conosco lá muitas vezes. Ele era médium dos desencarnados para os encarnados, mas era médium também dos encarnados para os desencarnados. E o psicólogo insistiu: há quantos anos o senhor está na mediunidade? Ele falou assim: tem muito tempo, meu filho. Perguntou 3 vezes. Ele disse assim: tem muito tempo que nós começamos com isto. Tem muito tempo. Aí o psicólogo: porque eu tenho uma teoria que explica esse fenômeno. Quem está na mediunidade, está nesse campo do transe mediúnico, por 30 anos, sofre de psicose maníaco-depressiva. Aí o Chico falou com ele assim: pois é, meu filho, mas eu já estou nisso há mais de 50. Aí dizer que o psicólogo falou assim: então eu vou ter que reformular minha teoria. Eu vou ter que reformular a minha teoria. Mas a tarefa de Chico Xavier, no campo pessoal, é uma tarefa que nós precisamos de dar ênfase. Porque Chico Xavier foi um apóstolo. Ele vivenciou o Evangelho. Ele nos ensinou como aplicar a mensagem da doutrina espírita. Eu acho muito interessante, porque quando Allan Kardec codificou o Espiritismo, ele começou a andar pelo interior da França, como também por alguns países, principalmente Bélgica. Ele começou a andar com uma preocupação. Ele não ia só para divulgar a doutrina. Ele queria saber como a doutrina estava sendo recebida
e como ela estava sendo aplicada. Chico Xavier nos ensinou como aplicar a doutrina espírita, como receber a doutrina e aplicar a doutrina espírita. Essa tarefa não coube aos espíritos, coube a ele, através de sua vida extraordinária, através de seus exemplos inegáveis, de sua renúncia, de seu desapego, de sua bondade, de seu amor. Chico Xavier era sincero. Chico Xavier nunca cobrou nada por nada. É por isso que esses nossos encontros, esses encontros que nós realizamos e vários companheiros têm realizado, esses encontros primam pela gratuidade. Ninguém pagou nada para estar aqui nesta noite. E ninguém nunca pagará para estar em qualquer encontro ou congresso que venha relembrar ou que venha a ser realizado inspirado em Chico Xavier. Porque o Chico dizia o seguinte: se as pessoas tiverem que pagar alguma coisa para me ver no lugar que eu estiver, eu saio de lá correndo. Eu vou embora. Se as pessoas tiverem que pagar algo para me ver, eu vou embora. Agora, alguém pode pensar assim, bom, mas tudo tem despesa. Tudo tem despesa, esse encontro está tendo despesa. Mas, os amigos que estão realizando esse encontro nos disseram, Bacelli, nós falamos em Chico Xavier, os recursos começaram a chegar e está sobrando. Está sobrando. Vejamos como é. Os recursos começaram a chegar e esses recursos estão sobrando e nós vamos repassá-los para obras assistenciais de outras instituições, de outras entidades. Então, o exemplo de Chico Xavier, principalmente neste mundo atual, no nosso Brasil, este exemplo não pode ser esquecido. O seu exemplo de vida, o seu desapego, o exemplo que ele nos dava como nós devemos aplicar a doutrina espírita nas nossas vidas. Eu me recordo, há muitos anos atrás, a doutora Marlene Nobre estava fazendo uma visita ao Chico. Ela sempre ia a Uberaba, na companhia de seu esposo, o doutor Freitas Nobre. E ela estava conversando com o Chico ao término de uma reunião. E ela disse assim, Chico, eu não sei o que eu vou fazer, porque o trabalho cresceu tanto, o trabalho de divulgação, o trabalho cresceu tanto. Eles tinham acabado de fundar a Folha Espírita e tinham várias atividades doutrinárias. O trabalho cresceu tanto que eu não estou tendo tempo de visitar os pobres, os necessitados. Eu não estou tendo tempo para a caridade assistencial. O Chico levou a mão à cabeça e falou assim, minha filha, não fala não, porque eu também não estou tendo. Não fala não, porque eu também não estou tendo. Aquilo para ele era um tormento na consciência. Não ter tempo para ir na periferia da cidade. Ora, vocês sabem como o Chico Xavier passava a véspera do Natal, dia 24 de dezembro? Era assim. Às 8 horas da noite, nós nos reuníamos na casa dele, alguns amigos, poucas pessoas,
umas 30 pessoas no máximo, nos carros, uns 10, 12 carros. E ele saía da casa dele às 8 horas da noite, dia 24 de dezembro. E começava a peregrinação. Percorrer os bairros pobres de Uberaba, indo naquelas casas mais carentes e necessitadas, mais pobres. E nós visitávamos diversas casas. Em cada casa ele parava, entrava, conversava, cumprimentava, sorria, abraçava as pessoas e depois ia para outra casa. A peregrinação terminava às 4, 5 horas da manhã. Já vencidos pelo sono. E ele firme. Eu olhava no relógio e pensava comigo assim, Jesus já deve ter nascido. A essas horas Jesus já nasceu. Era 1h30, 2 da manhã, eu pensei, nasceu já. Mas Chico continuava e nós íamos nessa peregrinação até às 5 da manhã. Chico Xavier ia visitar os presos na cadeia de Uberaba. Todo mês de maio, no Dia das Mães. Para levar consolo aos presos, mas principalmente às mães que iam visitar os seus filhos que estavam presos. Ele visitava a colônia dos Rancenianos em Goiânia, em Santa Marta, a colônia Santa Marta, em Goiânia. Certa vez ele foi visitar os presos no Carandiru, em São Paulo. Visitando os presos no Carandiru, o chefe lá do presídio, os chefes do presídio, armaram aquilo tudo com soldados, com fuzis, armas e metralhadoras, porque ali no Carandiru estavam, pelo menos os considerados piores infratores, ou dos piores infratores da lei. Aí o Chico chegou lá e viu aquilo tudo, os soldados todos e os presos lá, e ele cá. Ele falou assim, não, assim eu não quero, eu quero abraçá-los. Aí o delegado falou para Chico, mas nós não podemos permitir. Aí tem gente de alta periculosidade. Nós não podemos permitir isso. Ele falou, não, mas eu gostaria de abraçá-los. Eles me escreveram pedindo a minha visita. Agora eu venho aqui e não os abraço. O senhor vai me permitir, mas a responsabilidade é sua. Ele falou, não, eu assumo a responsabilidade. Aí o delegado falou assim, você está vendo aqueles soldados lá em cima, aqueles guardas lá, de fuzis, metralhadoras? Se houver uma rebelião, eles vão disparar. E se você estiver no meio, você vai levar a bala. Ele falou, não tem importância. Mas eu quero abraçá-los. Ora, será que nós, os espíritas, estamos dando exemplos de verdadeiros cristãos? Ou será que nós estamos transformando o espiritismo em uma doutrina academicista apenas? Para ser discutida do ponto de vista filosófico e científico, né? Perispírito, reencarnação, mediunidade e a fraternidade. E a aplicação do Evangelho. E o amor ao próximo. E a nossa renovação, que é importante. A nossa reforma íntima. É por isso que a vida de Chico Xavier incomoda muita gente. Eu não tenho outra ideia a respeito do assunto. A vida de Chico Xavier incomoda muita gente, mesmo dentro do espiritismo, porque essas pessoas, elas se veem totalmente impossibilitadas de vivenciarem a fraternidade e a solidariedade.
Não querem. Não querem. Não frequentam a casa espírita, não participam de um trabalho assistencial, não visitam os doentes, não procuram ser melhores, discutem entre si, brigam muito entre si, perseguem uns aos outros. Nós perseguimos uns aos outros, criticamos uns aos outros. Uma vez Chico Xavier estava lá em Uberaba e tinha aparecido um médium em Uberaba, porque médium aparece, né? De vez em quando aparece. Tinha aparecido um médium lá em Uberaba com uma mediunidade extraordinária, no campo da cura, lá numa periferia. E ele estava fazendo um sucesso, entre aspas, sendo muito procurado no campo da cura, e ele estava fazendo cirurgias, e os espíritos trabalhando através dele. Mas ele, sem conhecimento nenhum, um homem muito simples, começou a ser manobrado pelos outros, e de repente começou a cobrar. Como acontece com muita gente, né? Começa a cobrar. Não está cobrando não. Isso é para ajudar a instituição. Mentira, está cobrando. Começou a cobrar. Começou a cobrar e alguém foi lá para o Chico e falou assim: Chico, o médium fulano de tal, você conhece? Falei assim: olha, eu já ouvi falar nele. Eu não o conheço pessoalmente. Sei que ele tem uma mediunidade muito bonita. Aí a pessoa: mas Chico, você está sabendo que ele está cobrando, que ele está se desvirtuando? O que é que você tem a falar? Ele disse assim: é falta de ética um médium dar opinião sobre o que o outro está fazendo. É falta de ética dar opinião a respeito do que o outro está fazendo. Cada um vai responder por si. Assim era Chico Xavier, o médium dos pés descalços. Conforme os organizadores do encontro pediram que nós falássemos sobre este assunto na noite de hoje. E por que Chico Xavier era considerado o médium dos pés descalços? Inclusive publicamos um livro com esse título, O Médium dos Pés Descalços. É porque ele, sem que ninguém soubesse, tinha, entre aspas, a estranha mania de que quando estava psicografando, debaixo da mesa, ele tirava os sapatos e ficava descalço. E quando terminava a reunião, todo mundo saía procurando onde é que estava o sapato do Chico. Porque as pessoas iam chutavam um pé para cá, outro pé para lá, e ele procurava depois da reunião os sapatos para calçar. Ele psicografava assim, descalço. Tal o seu respeito pelo mundo espiritual, pelos espíritos, tal a sua grandeza de espírito. Graças a Deus que nós tivemos Chico Xavier no Espiritismo. Nós agradecemos muito por termos tido no Espiritismo o Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos muito por termos tido no Espiritismo o Eurípides Barçanufo. Agradecemos muito por termos tido no Espiritismo Ivone Pereira. Agradecemos muito por termos tido no Espiritismo Zilda Gama. Mas agradecemos muito mais por termos tido na doutrina espírita um apóstolo como Chico Xavier. Porque a vida de Chico Xavier foi a sua maior obra. Alguém me pergunta assim: Bacelli, qual que você acha a maior obra do Chico? Paulo Estevão? Boa Nova? Olha, grandes obras. Mas a maior obra de Chico Xavier foi a sua vida. E a obra de sua vida não é de Emmanuel, é dele, Chico Xavier. Ele foi grande porque ele era grande e continua sendo grande.
E nós precisamos fazer com que esses encontros se multipliquem no Brasil, para que Chico Xavier e o que ele representa, a bandeira que ele representa, a ideia que ele representa, o cristianismo nascente que ele representa, para que isso tudo, aos poucos, não vá sendo esquecido. E não vá sendo posto de lado. Porque o Espiritismo está cheio de gente querendo fazer curso de mediunidade. E querendo ser médium. Mas tem pouca gente se candidatando a trabalhos mais simples na casa espírita. E nós vamos encerrar com uma história que ouvimos de Chico. Uma vez, alguém se aproximou do Chico, como muita gente se aproximava. Aproximou-se dele e disse assim: Chico, eu queria saber de você o que eu devo fazer para desenvolver a mediunidade. Porque todo mundo quer ser Chico Xavier, né? Quer ser Chico Xavier na hora do holofote. Mas na hora da lágrima e do suor, ninguém quer. Então perguntaram para ele assim: Chico, o que eu devo fazer para desenvolver a mediunidade? E ele, como tratava todo mundo muito bem, ele respondeu: olha, meu filho, vai lendo, vai estudando, frequenta. Respondeu. E a pessoa saiu. Quando a pessoa saiu, ele virou-se para nós e comentou. Ele disse assim: muita gente me procura para saber o que deve fazer para desenvolver mediunidade. Mas ninguém nunca me pergunta o que deve fazer para desenvolver a bondade. É interessante, né? A gente quer saber o que deve fazer para desenvolver mediunidade. Mas não pergunta o que deve fazer para desenvolver a bondade. E como nos fala, nos permitam, o nosso caro doutor Inácio Ferreira, quer desenvolver a mediunidade? Desenvolva a bondade. Porque quem desenvolve a sua espiritualidade se aproxima naturalmente do mundo espiritual e dos espíritos. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, e que nós tenhamos aqui nesses 3 dias, nesta noite e nos próximos 2 dias, oportunidade de aprendermos muito com os nossos irmãos que aqui estão. Mas convém que todos nós voltemos para casa com uma pergunta na cabeça: o que é que nós viemos fazer no Espiritismo e o que é que nós pretendemos na condição de espíritas cristãos? Muita paz a todos.